Eu acho que tá uma bosta isso. Isso é uma das coisas que eu tenho que mais tomar cuidado pra não falar pra mim mesma, que tá uma bosta isso. Hoje vamos fazer um vídeo aqui que é em parceria com o Coletivo 32, que se você não conhece esse coletivo ainda, eu vou deixar aqui nos cards, aqui na descrição, para vocês conhecerem esse coletivo, que é a união de vários canais de youtubers de humanas. E a gente se propôs, enquanto coletivo, a uma vez por mês a gente estabelecer um tema que a gente produza um vídeo sobre esse tema em comum, então você vai ter a possibilidade de ver vários vídeos com esse mesmo tema em todos os canais do coletivo. E quando pintou a ideia de fazer o tema sobre a nossa jornada profissional, eu fiquei super entusiasmada, depois veio uma angústia. Eu acho que tá uma bosta isso. Veio uma angústia porque eu fiquei pensando o que eu poderia falar da minha jornada profissional para vocês, o que poderia ser útil, o que poderia ser interessante. Eu comecei a achar que até hoje eu não tinha feito nada de tão incrível para compartilhar com vocês. Então, eu vou tentar contar para vocês um pouquinho dessa minha jornada profissional, para quem está chegando agora e para quem já me acompanha há um tempo, já tem uma ideia de como que é essa jornada. Pega aí uma pipoca, pega uma cervejinha, pega um vinho, pega uma água, vai lavando uma louça enquanto você me escuta aqui e a gente vai conversando. Acho que é isso. A minha imagem, a minha memória mais antiga é que quando eu era criança eu queria, na verdade, ser musicista. Eu fazia aula de flauta doce, aí eu tentei entrar numa banda do colégio, que eu fui tentar aprender a tocar pistão, só que eu parei logo na sequência de aprender a tocar pistão. Meu professor foi um péssimo professor. Ele foi responsável por eu desistir da minha carreira de musicista, provavelmente. Professores, tomem cuidado com o que vocês falam para os seus alunos, porque vocês podem destruir sonhos, viu? Eu não me lembro muito bem quando que eu desisti de ser musicista, mas eu continuei por mais alguns anos estudando flauta doce, porque a minha professora de flauta, diferente do professor de pistão, ela era muito bacana e incentivava esse hábito de tocar o instrumento. Só que aí, quando eu tava lá por volta da sexta, sétima série, porque na minha época era sexta, sétima série, eu não sei como que é, hoje em dia acho que mudou um pouco, mas enfim, eu comecei a ter umas aulas de literatura que a professora propunha umas encenações e eu descobri naquele período que eu gostava muito de fazer cena, de escrever. Eu sempre gostei muito de escrever, de interpretar, de brincar. Embora eu sempre fizesse tudo isso muito sozinha, porque desde criança até o final da minha adolescência eu fui relativamente uma pessoa solitária, eu era muito tímida. Depois de um tempo que eu comecei a ser mais essa pessoa que eu sou hoje, que eu me tornei essa pessoinha aqui, mas calma, vamos por partes, peraí, vamos lá. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos, eu descobri que o meu lance era teatro, que eu queria fazer teatro e que era isso que talvez fosse ser o meu grande sonho de vida. Eu contei para os meus pais que eu queria fazer teatro e me lembro até hoje que meu pai, ele perguntou por que eu queria fazer teatro e na hora eu não sabia muito bem o que responder para ele e ele falou assim, olha, você tem que saber por que você quer estudar teatro, porque vão te perguntar isso quando você for fazer a entrevista para entrar na escola. E aí eu fiquei me perguntando por que eu queria fazer teatro e eu vou ser bem sincera com vocês, eu acho que essa resposta, ela vai se modificando ao longo da nossa vida, os nossos porquês da gente ter escolhido uma coisa que a gente escolheu lá atrás, quando a gente era bem mais nova, enfim. É uma pergunta que você sempre tem que fazer a si mesmo. Por que você está fazendo aquilo que você está fazendo? Qual que é o sentido disso? É como se você pudesse ressignificar sempre o sentido dos seus porquês e rememorasse o que te levou para aquele ponto em que você está agora, sabe? Acho que é meio que isso. Quando você resolve falar para as pessoas que você é ator, atriz ou que você vai estudar teatro, tem algumas coisas que você ouve, não é uma, nem duas, nem três vezes, você ouve toda hora. Ah, você sabe que eu já fiz teatro quando eu era criança? Na época do colégio eu fazia, nossa, eu fiz Shakespeare, eu conheço Shakespeare, eu amo Shakespeare. Menina,
É só uma fase, isso vai passar, todo mundo um dia já quis fazer teatro. Tem uma clássica também que é, você é atriz? Que legal, mas você trabalha com o quê? Além de ser atriz, você faz mais alguma coisa? Tem uma outra que é classicíssima, existe essa palavra? E você vai no lugar e preenche a sua profissão, ator, atriz, fatal. Mas eu já te vi na Globo, como se a Globo fosse o único lugar do mundo onde os atores deveriam estar. Pelo amor de Deus, eu nunca quis fazer televisão na minha vida. Eu tive que prestar vestibular, assim como você teve que prestar vestibular, ou não teve, depende de que vida que você tem. Mas no meu mundinho aqui, Tarsila, família Albuquerque, temos que prestar vestibular, temos que fazer faculdade. E eu prestei vestibular para artes cênicas, mas faculdade de artes cênicas, gente, é muito difícil de entrar. Porque as faculdades que ofereciam esse curso eram pouquíssimas. Aqui em São Paulo a gente tem a USP, tem a Unicamp, e na época eram as únicas universidades que eu gostaria de fazer. E eu não passei no vestibular porque acho que na Unicamp tinham 15 vagas e na USP tinham 10 vagas e eu não consegui conquistar nenhuma dessas vagas. Então a minha alternativa foi fazer um curso técnico de teatro. Então essa é uma das coisas que você pode fazer. Você pode fazer uma faculdade de artes cênicas ou você pode fazer cursos técnicos em artes cênicas. O meu curso técnico era praticamente como se fosse uma faculdade, porque eu tinha aula todos os dias, durante várias horas. Muitas vezes eu tinha que ir de final de semana para o teatro, porque a gente tinha apresentação, tinha 1000 coisas para fazer. Então foi um intensivão durante 3 anos. Se não me engano, até 4 anos, porque depois que a gente se forma, a gente fica em cartaz e aí se estende um pouquinho além dos 3 anos de curso. Eu até contei em outro vídeo já que eu fiz faculdade também, e eu fiz uma faculdade que era uma faculdade de letras e paralelamente a isso eu fazia o meu curso de teatro. Porque a faculdade era meio que uma enganação, um auto-engano, porque eu nunca quis fazer nada relacionado a letras, eu queria realmente era fazer teatro e trabalhar com isso. Aqui em São Paulo eu estudei numa escola chamada INDAC, que ficava na época lá no bairro da Pompeia e agora fica ali na Vila Madalena, e foi um dos anos mais felizes da minha vida. Eu me lembro que toda a minha retração, toda a minha timidez, toda a minha introspecção que eu tive na minha infância, na minha adolescência, ela foi se esvaindo aos poucos quando eu comecei a fazer teatro profissionalmente no curso profissionalizante, porque é como se eu tivesse encontrado o meu lugar no mundo, é como se eu tivesse encontrado com pessoas que conversavam e falavam a mesma língua que eu, sabe? Só que antes de fazer o curso técnico, eu lembro que eu fiz algumas oficinas, bastante oficinas por aqui. Em São Paulo tem muita oficina, assim, livre de teatro, de graça, inclusive, na minha época tinha pelo menos. E eu acho que isso é bem importante quando você decide se você quer fazer uma coisa na vida pra sempre. Quer dizer, nada é pra sempre, mas eu acho bem importante, antes de você definir o que você quer fazer, você de alguma maneira entrar em contato com aquilo que você quer fazer, sabe? Tipo, fazer oficinas, conversar com pessoas, pra ver se é a sua parada mesmo ou se não é, sabe? E fazer essas oficinas, fazer esses cursos, me disseram com convicção que era isso que eu queria fazer da minha vida inteira, que era estar num palco fazendo teatro, que é o que eu mais amo fazer na minha vida. Mas as coisas, elas foram se transformando ao longo do tempo. Acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente quando a gente resolve trabalhar com arte, com teatro, com música, acho que todas as artes, acredito eu, é que não vai ser fácil. E todo esse universo que a mídia vende pra gente, de grandes festas, de grandes prêmios, de grandes sucessos de bilheteria, tudo isso é uma grande ilusão. A vida do ator não é nada disso, na verdade é muito distante disso. E se esse for o seu grande objetivo de vida, talvez você se frustre, porque é tudo muito diferente no dia a dia, no boca a boca, no tete a tete. Quando você resolve trabalhar como ator, a vaidade ela vai existir, o egocentrismo ele vai existir. Acho que inclusive é importante para você poder se colocar em cena, para você poder se manifestar e se comunicar na medida certa, mas saiba que o seu desejo de querer fazer teatro e trabalhar com arte
tem que passar por um lugar um pouco diferente desse do ego e da vaidade, porque senão você vai ser frustrado, as coisas vão demorar um pouco para acontecer na sua vida, muito provavelmente, as coisas que acontecem muito rapidamente, muito aceleradamente, são casos de exceção. Então, se esse for o seu objetivo, se o seu objetivo for a fama, então acho que você tem que repensar se é com teatro que você quer trabalhar, se é como ator que você quer trabalhar. Porque talvez a fama para os atores seja uma coisa assim, bem exceção mesmo. Esse nunca foi o meu objetivo, mas eu sei que tem muita gente que tem esse objetivo da fama, dos aplausos, do palco, do grande público te aplaudindo. E isso é uma coisa que tem que ficar em segundo, terceiro, talvez você não tenha nem que pensar sobre isso, sabe? É tipo uma consequência. Pense nos seus porquês de estar realizando esse trabalho. Por que que pra você é de suma importância representar papéis? Por que pra você é de suma importância se comunicar através de personagens do teatro, enfim, pensa sobre isso. Bem, e aqui eu chego no momento que é o momento que me causou uma grande angústia, que eu não sabia se eu tinha concretizado tantas coisas assim para poder contar da minha jornada para vocês. Porque, como eu disse, a gente fica trabalhando tanto e parece que as coisas nunca vêm, a gente nunca chega lá. Mas eu sempre me pergunto o que é chegar lá, né? Porque chegar lá, o que é chegar lá? É a fama? É fazer um trabalho maravilhoso? É você realizar um projeto? São vários sonhos que a gente vai realizando bem de pouco em pouco. É uma questão que sempre me fica na minha cabeça das minhas realizações. Mas aí eu lembrei que eu tenho um currículo e eu vou atualizando esse currículo à medida que eu vou fazendo novos trabalhos, que a gente tem que inserir esses currículos nos editais que a gente vai mandando para conseguir realizar os nossos projetos. E aí, vendo aqui o meu currículo, eu tô vendo aqui o meu currículo resumido, tá? Eu fiz bastante coisa e é motivo para eu ficar feliz. Embora às vezes dê uma sensação de que eu não produzi nada, eu na verdade produzi muita coisa. E quando eu tenho uma caixa lá, eu até fiz um vídeo sobre essa caixa lá em 2017, um Veda, falando dessa caixa dos meus trabalhos de atriz e tal. Quando a gente se forma, a gente tira uma carteirinha chamada DRT, que é o nosso título de ator, né? É o nosso diploma. DRT, ele é usado para praticamente nada na vida. Quando você vai fazer um teste de publicidade, você tem um DRT de ator, você ganha um cachê teste, né? Então, você não vai lá fazer o teste sem ganhar nada por isso. Você ganha um cachê por ter feito o teste, que é um cachê ridículo, minha gente. Assim, é um valor muito baixo mesmo, não é nenhuma diária. E o DRT, basicamente, ele nunca serviu muito para muita coisa na minha vida. Eu tenho que mandar esse DRT quando eu vou assinar algum contrato, alguma coisa assim, para comprovar que eu sou formada como atriz, mas a gente sabe que tem muito ator que trabalha como ator e não tem esse DRT. A forma de você conseguir esse DRT é através do curso que eu fiz, da faculdade, ou você também pode tirar o seu DRT comprovando as suas horas de trabalho e aí você vai lá no Sindicato dos Atores e presta uma prova para uma banca e tira esse DRT, também é uma possibilidade. Mas enfim, e aí vendo aqui, bem brevemente, porque senão vai ficar um vídeo de, tipo, um documentário de 1 hora. Logo que eu me formei em DAC, depois, logo uns 3, 4 meses depois, eu fiz a minha primeira peça profissional, que eu lembro que foi Diários da Sede, que foi um processo de criação coletiva bárbaro que eu participei. Na época eu achava que eu estava arrasando, mas eu era muito nova ainda. Enfim, eu não estava arrasando. Acho que eu nunca estive arrasando, na verdade. Essa peça foi bem bacana. A gente se reuniu, uma galera que se formou lá na escola. Uma amiga dirigiu esse espetáculo, um outro amigo fez a dramaturgia. Eu entrei como atriz nesse processo. Entrou uma outra pessoa que ia fazer o figurino e fizemos essa peça e ficamos em cartaz um tempão e foi muito bacana. Depois disso eu participei de um projeto que era lá no Centro Cultural Vergueiro, com o César, que foi meu professor no INDAC. O César criou um núcleo de atores que ele convidou para participar de uns projetos dele pessoais, com textos autorais dele. E aí ficamos em cartaz uma mostra no Centro Cultural e foi muito bacana. Foi grandioso para mim naquele momento, porque eu era muito inexperiente, muito nova. E aí eu fui passando por vários processos assim, até que chegou um dia que eu fiz um teste para entrar num grupo de teatro aqui de São Paulo
E eu passei nesse teste e durante vários anos eu fiquei nesse grupo trabalhando lá. Então toda a minha vida artística praticamente eu vivenciei nesse grupo, que hoje em dia eu me afastei quase 100% dele, faz mais ou menos um ano que eu tô afastada desse grupo. E eu ainda continuo fazendo um último trabalho que vira e mexe a gente tem peça. E por que eu me afastei do grupo? Porque durante esses anos todos que eu fui trabalhando, eu fui muito feliz, fui muito realizada, mas eu comecei a perceber o quanto que o teatro não estava mais sendo um alimento que estava me sustentando por si só. Acaba que fica muito restrito a um pequeno público, a gente tem dificuldade de extrapolar as bolhas fazendo teatro, a gente tem muita dificuldade de conversar com as pessoas que não são do universo artístico, do universo dos atores, então a gente acaba fazendo teatro para pessoas de teatro. Aí eu comecei a me sentir um pouco insatisfeita com o fazer teatral. Aí eu vim parar aqui no YouTube por conta disso e eu conto sobre isso num vídeo que eu vou deixar linkado aqui para não ficar enfadonho. Eu esqueci de contar que antes de entrar nesse grupo que eu fiquei por anos trabalhando, eu dirigi uma peça também que foi um monólogo. E esse monólogo foi bem interessante porque ele foi inspirado, o começo do processo dele foi inspirado em contos da Lígia Fagundes Telles e da Clarice Lispector. E Clarice faz parte da minha vida profundamente, como todo mundo que acompanha esse canal sabe, né? Eu sou apaixonada por Clarice, inclusive tô lendo a obra completa dela em ordem cronológica, tem um grupinho que você pode fazer parte, vou deixar aqui também nos cards para vocês conhecerem o projeto. Mas enfim, eu dirigi uma peça, pretendo um dia dirigir outras peças porque eu gostei muito desse ofício de dirigir. Eu gosto bastante do trabalho de direção de atores, eu gosto bastante do trabalho de direção da mise-en-scène também. Acho que isso fica um pouco nítido nos próprios vídeos de poesia que eu faço aqui no canal, que eu gosto muito dessa coisa da estética, da interpretação, então eu quero fazer outros trabalhos assim nesse sentido que são muito enriquecedores. Eu acho que uma das coisas mais importantes para mim e que mais valeram a pena na minha jornada até hoje foram as relações que eu estabeleci lá no INDAC, porque os meus primeiros trabalhos aconteceram por conta das amizades que eu fiz, dos contatos que eu fiz. É muito importante a gente se aproximar das pessoas que fazem um trabalho que conversa com o seu, que tem o mesmo vocabulário que você. Uma das coisas mais importantes que eu trago comigo, principalmente agora, é o quanto que é importante a gente pensar quais são os nossos projetos. Porque alguém pode te chamar para fazer uma peça, alguém pode te chamar para fazer um teste de comercial, uma novela, um filme. Isso pode acontecer, você vai passar a vida inteira fazendo testes se você se interessar, mas pode ser que você passe nesses testes todos, pode ser que você não passe, pode ser que você não tenha perfil de nada do que está acontecendo e aí você se sinta excluído de alguns padrões, porque infelizmente essa nossa profissão, os padrões ainda são muito fortes e existem muitas pressões estéticas dentro da nossa profissão, que eles querem mulheres de determinado tipo, homens de determinado tipo, e a gente tem que aprender a conviver com isso também, ou a gente também tem que se posicionar de tal forma que o mercado mude a maneira como eles compram a gente, né? Porque as pessoas também acabam se submetendo a algumas coisas para não perder oportunidade, mas politicamente acaba sendo um pouco vazio. A classe artística dos atores, principalmente, é muito desunida no sentido político, né? No sentido de lutar pelos direitos, é tudo muito individualista. Mas enfim, eu fiz um parênteses enorme. Eu acho que é importante a gente pensar nos projetos que são os nossos projetos pessoais e a gente ser autônomo no que a gente gostaria de fazer. É muito fácil a gente ficar esperando alguém ligar no nosso telefone, mandar um WhatsApp para chamar a gente para fazer alguma coisa. Mas quais são os seus projetos pessoais? Para mim isso sempre foi muito importante, realizar os meus próprios projetos. E o meu canal aqui no YouTube é o meu grande projeto pessoal atualmente. Eu resolvi trazer o meu trabalho artístico para o YouTube e para a internet, porque eu queria fazer uma coisa mais autoral. E obviamente eu não quero que
o meu trabalho se resuma simplesmente à internet, mas atualmente ele está se resumindo sim, mas de alguma forma eu vou extrapolar isso aqui. Eu quero muito trabalhar com cinema, eu tenho os meus projetos com Bira que são de fazer alguns curtas e eu ainda pretendo fazer teatro. Só tô dando essa pausa momentânea porque tava rolando uma insatisfação. Tarsila, você ganhou dinheiro fazendo teatro esses anos todos, trabalhando como atriz? Ganhei muito pouco dinheiro. Infelizmente, se eu vivesse só como atriz, possivelmente eu teria um padrão de vida muito inferior ao que eu tenho. Eu tenho outros trabalhos que me auxiliam financeiramente. Eu faço trabalho com pesquisa, eu faço trabalho hoje em dia aqui no YouTube, e eu tenho outras fontes de renda que me ajudam a me manter. Quando você trabalha como ator, você pode trabalhar na televisão, você pode trabalhar no cinema, você pode trabalhar no teatro, você pode trabalhar como preparador de ator, você pode trabalhar dando aula de teatro como professor. Então você vai buscando outras alternativas para se manter, para ganhar dinheiro e sendo criativo, se virando nos 30, porque é assim mesmo, a gente tem que ir rebolando e tem que ir sambando para poder sobreviver da nossa arte, vamos dizer assim. Tá aqui um pouco do que eu era, do que eu me tornei, do que eu sou. Eu não sei se ficou divertido, eu não sei se foi útil, eu não sei se você chegou até aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que de alguma forma eu tenha despertado uma pontinha de curiosidade, uma pontinha de interesse na minha profissão. E se você tiver dúvidas, se você tiver curiosidades, deixem aí nos comentários pra mim, porque provavelmente faltou muita coisa, não tem como contar de uma vida inteira em 20, 30 minutos, é impossível, né? É impossível isso. E eu não sei também as partes que são mais interessantes para serem contadas para vocês, sinceramente, tá? Muito obrigada por terem feito parte dessa narrativa aqui comigo. Escrevam aí também se vocês querem mais vídeos com mais detalhes de alguma coisa que pra vocês ficou em aberto. Enfim, ai gente, não sei mais o que dizer, acho que eu falei pra caramba e sinceramente eu tô cansada e a bateria está acabando. Beijo, Vrá, tchau!